Capítulo 4. Quando os filhos adoecem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1, 3. Nenhuma mãe deseja que seus filhos adoeçam. Apesar disso, é raro o lar em que, vez por outra, as crianças não estejam doentes. Um dos deveres óbvios de uma mãe é cuidar de seus filhos quando eles adoecem, e isso pode ser uma tarefa de curto ou longo prazo, a depender das circunstâncias. Talvez a primeira coisa a tratar seja a tendência das mães a reações excessivas. Nossos filhos são do Senhor e eles estão nas mãos dele do começo ao fim. Devemos confiar nossos filhos ao seu cuidado soberano e não viver ansiosas a respeito deles. O Senhor é o credor e nós, seus devedores. Quando nossos filhos adoecem, essa é uma boa oportunidade para nos exercitarmos na fé. Nós realmente cremos que Deus está no controle de todas as coisas e irá fazer com que todas elas cooperem para o nosso bem? Ou só cremos nisso da boca para fora? A enfermidade é um período no qual Deus nos testa para ver se realmente cremos que Ele é bom. Quando uma criança está doente, devemos usar discernimento e sabedoria para saber cuidar dela. Devemos chamar um médico? Deveríamos esperar até que amanheça? Essas coisas pedem sabedoria e nenhuma decisão deve ser tomada com base em pânico ou ansiedade e medo. Devemos manter a razão firme quando nossas emoções nos estão agitando. Devemos chamá-las à ordem e tomar uma decisão racional, ponderada. O outro lado da moeda é a tendência a uma reação frouxa. E isso acontece quando uma mãe subestima a seriedade da doença. Uma mãe que está ocupada com muitos filhos pode ser tentada a supor que, dada a enfermidade, pode ser tratada com uma caixinha de lenços e vitamina C, quando deveria estar bem mais preocupada com a criança. Essa atitude não brota da ansiedade, de modo que essa mulher pode julgar superior àquelas mães preocupadas que enlouquecem sempre que um de seus filhos espirra. Mas o problema dessas mães mais calmas pode ser a preguiça, a negligência, a distração, um desejo de não ser incomodada pelo tempo e custos das idas ao médico ou uma atitude de quem presume saber de tudo. Essa é a mãe que manda seus filhos para a escola ou ao berçário da igreja com o nariz escorrendo e uma tosse terrível. Ela não somente desconsidera o risco de expor outras crianças a doenças, como também negligencia a tal ponto o sofrimento de seu filho, de modo que seus planos são os de não ser incomodado por aquela doença intempestiva. Se você está se sentindo mal, fique em casa. Essa é a regra de ouro quando se trata do seu filho. Crianças doentes interrompem nossos planejamentos, ou pelo menos deveriam. E devemos ser interrompidas com satisfação, mesmo que isso signifique não ir à igreja. Quando meus filhos eram pequenos, frequentemente eu tinha de faltar à igreja porque um ou mais deles estavam sofrendo com uma infecção de ouvido ou no nariz, ou de alguma outra enfermidade comum em crianças. Certa vez, uma universitária me perguntou qual era a minha igreja, supondo que meu marido pastoreava uma igreja enquanto eu frequentava outra. Eu não faltava à igreja tanto assim. Mas meu ponto é este: o que mais agrada a Deus? Uma mulher cuidando com bom ânimo de seus filhos doentes e perdendo o culto? Ou uma mulher com crianças doentes que estão sofrendo ao longo do culto, espalhando seus germes livremente sobre a congregação? Penso que a resposta é óbvia. Hoje, nas igrejas, a medicina alternativa tem se tornado uma fascinação para muitas pessoas. Essa é uma reação compreensível nos altos custos de planos de saúde e tratamento médico, além de outros fatores que já mencionei anteriormente. A decisão que você toma como família a respeito dessas questões não deve ser tomada em razão de uma enfermidade, mas com base em princípios bíblicos e após uma deliberação judiciosa e racional. São tolas as mulheres que tomam decisões médicas baseadas em estatísticas que lhes chegam de boca em boca.
Por exemplo, considere a questão das vacinas. É verdade que alguns pouquíssimos bebês imunizados contraem a doença combatida pela vacina que tomaram. Não importa qual a porcentagem quando se trata de nosso bebê, um é suficiente. Ao mesmo tempo, os cristãos devem ser defensores da boa ciência, porque ela é um meio de exercer domínio piedoso sobre parte da criação. Não devemos tomar nossas decisões baseadas no medo. Não queremos nos tornar complacentes e nos esquecer de agradecer a Deus por suas misericórdias para conosco por meio da ciência. Devemos tomar decisões a respeito do cuidado médico diante do Senhor. As esposas precisam discutir essas coisas com o marido e tomar decisões como família. Não podemos nos deixar influenciar pelo que ouvimos enquanto tomávamos café e nos deixou alarmadas, mas antes devemos pensar cuidadosamente sobre todas as coisas que fazemos enquanto confiamos que Deus nos protege e nos conduz. Se alguém lhe conta uma história terrível sobre uma criança que contraiu uma doença e morreu por causa de certa vacina, lembre-se de que há também relatos de crianças, muitos na verdade, que contraíram a doença e morreram, enquanto uma vacina poderia tê-las protegido. Todo o debate sobre antibióticos segue esse mesmo caminho. Não queremos nos opor à ciência moderna, mas usá-la para glorificar a Deus. O bom senso nos diz que não devemos ingerir antibióticos como se fossem balas de menta. Todavia, os antibióticos podem ser uma grande bênção em muitos casos. Muitas vidas são salvas por causa dos antibióticos. Devemos buscar um ponto de equilíbrio em nossa perspectiva. Não deveríamos recusar aquilo que Deus graciosamente nos dá para nossa preservação. O medo não pode ser motivo para rejeitar ou aderir a alguma posição. Tememos a Deus, não a homens ou a suas invenções. Os cristãos, mais do que todos, devem ver a ciência como estando debaixo do controle soberano de Deus. E quando os ímpios tomam boas dádivas de Deus e as distorcem para fins perversos, é claro que devemos nos opor e resistir. Quando os filhos estão doentes, há uma maravilhosa oportunidade para o ensino. Você pode ser exemplo de paciência e doçura quando se levanta no meio da noite para confortá-los e cuidar deles. Uma das alegres recordações de uma de minhas filhas é de quando ela estava enferma com uma doença respiratória. Sentávamos no banheiro durante a madrugada e ficávamos lendo o livro The Adventures Chatterer the Red Squirrel, As Aventuras de Falante, o Esquilo Travesso, e bebendo refrigerante enquanto o vapor da ducha quente a ajudava a respirar. Mães conseguem tornar a doença em uma alegre recordação. Lembro-me de minha mãe me ensinando a fazer tranças enquanto eu estava mal de sarampo ou de outra doença. Certa vez, durante uma viagem, todos os nossos 3 filhos ficaram doentes no mesmo dia e permaneceram assim a semana inteira. Eles ainda riem sobre aquelas férias que passaram em sacos de dormir no chão da sala, assistindo a filmes antigos e passando a caixinha de lenços um para o outro. Se as mães se assustam, os filhos logo percebem. Temos de ensinar nossos filhos a confiar em Deus em meio à enfermidade. Se estiverem sofrendo demais para que consigam jogar xadrez ou cartas, podemos nós mesmos fazer um agrado, ler para eles, cantar, colocar uma toalha molhada em sua testa, etc. Algumas vezes, só entrar no quarto é tudo o que você pode fazer e ainda assim é um tremendo conforto para o seu filho. Vendo você com calma, eles também se acalmarão. Períodos de doença são bons momentos para ensiná-los sobre compaixão e misericórdia, bem como sobre a fragilidade da vida. Use todos esses períodos para benefício espiritual. Quando for a um médico, se possível, procure um cristão. Nenhuma de nós quer que façamos perguntas aos nossos filhos sem nosso consentimento, e tampouco queremos que nos acusem de violência doméstica se nosso filho caiu e está com o olho roxo. Devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não importa qual sua visão sobre a medicina, há momentos em que ir à emergência é uma necessidade imprescindível.
Mantenha-se serena e não abandone o seu filho por 1 minuto, a menos que seja para uma intervenção cirúrgica. É seu filho e você não precisa seguir cegamente ao que dizem. É muito importante que você tenha um médico que conheça e em quem confie, e que você ore por esse homem ou mulher regularmente. Sua família deve desenvolver um relacionamento com ele, para que todos se conheçam. Finalmente, se você tem um filho com uma doença de longo prazo, saiba que irá precisar de paciência de longo prazo, recursos de longo prazo e forças de longo prazo. Você tem uma carga especial em seu lar, que o Senhor colocou ali para os bons propósitos dele. Agradeça a Deus por esse filho e as necessidades que ele possui. Espere que Deus abençoe toda a casa por meio desse pequenino. Tenho visto maravilhosos lares cristãos nos quais a criança com necessidades especiais tem sido uma fonte de grande crescimento espiritual e fruto para toda a família. Os filhos aprendem a dar e amar como jamais aprenderiam. Os pais se tornam pessoas de grande fé e são especialmente equipados para encorajar e ministrar a outros por causa do filho especial que Deus colocou em seu lar. Em todas as questões com respeito a escolhas médicas, vivamos em paz umas com as outras. Não queremos ser mulheres crédulas que acreditam em tudo que ouvem e agem cegamente seguindo tudo que nos é dito. Nem queremos dar um lugar de proeminência para as fábulas de velhas caducas. Devemos ser mulheres íntegras e humildes, exercitando sabedoria e marcadas por uma atitude bondosa, deixando espaço para aquelas que discordam de nós.